Bom, então vamos iniciar nosso primeiro projeto no Revit. Eu estou levando em consideração que você já tem o template setado, então você deverá clicar em New, selecionar o template que você quer utilizar. Eu vou utilizar o ABNT Alan Araújo e deixar o BIM 2014 para o nosso curso avançado. O ABNT Alan Araújo é o primeiro template brasileiro dentro das normas da ABNT e que é disponibilizado gratuitamente para todo o Brasil e países de língua portuguesa. Então, iniciei a partir desta base do template ABNT e vou linkar um arquivo de CAD chamado Residência Multifamiliar. Vou preservar as cores, vou trazer todos os layers e vou trazer em metros. E vou deixar visível somente na vista que eu estou trabalhando, que é no térreo, se eu deixar marcado, mas eu não vou porque eu quero visualizar também a coberta lá na minha coberta. Então vou clicar em Open para posicionar o meu objeto do Revit, do CAD DWG, dentro do meu arquivo do Revit. Vou puxar o arquivo para centralizar e ficar mais ou menos ali entre as linhas de corte e fachadas. E só para vocês entenderem melhor esse projeto, é um projeto bem simples, um projetinho Minha Casa Minha Vida, bem basiquinho mesmo, bem feinho até, e é a partir dele que a gente vai fazer o nosso primeiro projeto. Eu só tenho dois tipos de parede com que me preocupar neste primeiro momento. Perceba que eu não estou modelando este projeto para extrair quantitativos e também não quero fazer um BIM com ele. Eu quero fazer somente o meu arquivo, o meu projeto de arquitetura, um projeto legal bem básico, sem muito detalhe construtivo. À medida que a gente for avançando nos nossos projetos, a gente vai desenvolvendo modelos mais complexos, mas vamos começar do básico. Então, vou começar digitando o atalho no teclado TL, de Thin Lines, para tirar a espessura das linhas. E vou mostrar o seguinte: todas as minhas paredes externas, elas têm 14 centímetros, enquanto que minhas paredes internas têm somente 12 centímetros. Então, eu vou começar o desenho a partir das minhas paredes externas. Porém, antes de mais nada, vamos salvar este arquivo, salvar como projeto, e vamos salvar lá na nossa pasta das aulas com o seu nome, projeto 01. Ok? Porque este arquivo vocês vão precisar me enviar para receber a nota de vocês. Primeira nota de vocês. Bom, salvei meu projeto e posso, enfim, começar minhas paredes. Então, vou clicar no menu Architecture, vou clicar em Wall e vou selecionar a minha primeira parede, que será uma parede de 14 centímetros externa. Perceba que eu não estou me preocupando com os revestimentos, não quero saber se eu tenho cerâmica dentro do banheiro, se eu tenho cerâmica no serviço. Uma parede básica para fazer um projeto legal, básico também. Então, eu vou construir aqui as minhas paredes sobre as linhas do AutoCAD. E o mais importante de tudo é que, como metodologia padrão do nosso curso, é que todas as nossas paredes serão criadas sobre as linhas externas do CAD. Por quê? Neste caso não vai fazer diferença, mas quando eu estou criando uma parede, o lado do meu clique, que no caso aqui eu estou utilizando Finish Face Exterior, deverá representar o primeiro nome
da minha parede. Então, se eu uso uma parede, por exemplo, de 13 centímetros pintura, o lado do meu clique da face externa, Finish Face Exterior, vai representar o lado da pintura. Então, se eu não trabalho, se eu estou o tempo todo mudando de Finish Face Exterior para Interior ou para Wall Centerline, eu acabo me confundindo e construindo a parede a partir do lado errado. Então, sempre eu vou selecionar a linha externa da parede. Neste caso aqui, ele faz perfeito, mas se, por exemplo, eu faço essa linha para baixo, essa parede para baixo, ele ficou para o lado esquerdo, o lado de fora. Muita gente vai clicar aqui e vai construir a partir daqui. Vai fazer errado, porque se eu tenho uma cerâmica do lado externo, e eu queria deixar a cerâmica para o lado externo, eu vou estar deixando a cerâmica para o lado do quarto. Então, vai ficar completamente errado. Então, eu tenho que clicar na face externa e pressionar barra de espaço no teclado para virar o lado da parede. Então, posicionei uma parede aqui e finalizei as minhas paredes externas. Vou fazer agora as minhas duas paredes de 14 centímetros internas. É uma parede mais espessa. Seria uma parede que eu teria algum pilar embutido, então foi feita algum reforço nela. Então, vou selecionar aqui uma parede chamada 14 centímetros interna. Vou selecionar aqui um lado. E perceba aqui, ó, que eu passei por cima da porta. Por quê? Porque quando a gente chegar lá no desenho das portas, na construção das portas, eu vou precisar dessa parede para fazer essa construção. Vou clicar aqui em Wall novamente e vou começar o desenho das paredes internas. Então, 12 centímetros interna. Cliquei daqui para cá. Desci a parede. Sempre paredes o mais contínuas possível. Então, eu nunca vou construir uma parede até aqui e depois uma outra parede para complementar. Uma parede única, passando por cima das portas, passando por cima das janelas, passando por cima das aberturas quando você quiser fazer um recorte diferente também. Então, fiz aqui as minhas paredes. Vou fazer inclusive esta parede aqui também do centro da escada. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu poderia simplesmente fazer um mirror. Mas nesse primeiro momento eu quero que vocês pratiquem mesmo e construam mesmo parede a parede, porque vocês vão precisar praticar muito para vocês chegarem num ponto que realmente vale a pena trabalhar com Revit. Então, construí aqui minhas paredes. Vou finalizar o desenho das minhas paredes da seguinte maneira. Eu quero colocar uma viga aqui em cima e quero colocar uma viga também aqui em cima. Eu não vou construir o elemento viga do menu Structure, o BIM. Eu quero fazer simplesmente uma parede com uma altura aqui, de forma a simular uma viga, de forma a fazer o revestimento da viga, e eu posso posicionar essa minha estrutura num segundo momento. Repito, o que estamos fazendo aqui é somente um desenho básico, um projeto legal para arquitetura. Bom, minha viga eu quero que ela tenha uma altura de 65 centímetros. Porque quando eu subtrair 2,75 de 65, eu vou ficar ainda com uma altura de 2,10 aqui livre para minha passagem. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso desenhar uma parede aqui mesmo. Depois, selecionar esta parede. E como a gente aprendeu lá nos comandos individuais, eu vou aumentar a altura da base desta parede, que ela está lá no 0. Deixa eu visualizar no 3D só para perceber melhor o que é que vai acontecer de fato. Selecionei aqui minha parede. E vou marcar um base offset de 2,10 metros. Ou seja, a parede vai iniciar 2,10 metros acima do térreo. Perceba aqui que no térreo ela sumiu também.
Então, eu vou fazer esta parede aqui também. O que é que acontece às vezes? Às vezes não, sempre que uma parede é construída com o mesmo alinhamento, com a mesma altura, com a mesma condição de uma outra parede que está limitando a ela. Ela vai, na verdade, unir todas. Dou um Ctrl Z. Esta parede é igual a essa, que é igual a que eu estava criando. E todas a partir da face externa. Então, se eu não quero que essa união aconteça, das duas, uma. Ou eu seleciono um outro tipo de parede, ou desenho a partir de outro pavimento. Das duas, não, das três, uma. Ou mesmo, simplesmente, perceba aqui ó, que quando eu clico nessa parede, eu vejo aqui que essa parede foi desenhada a partir da face externa, aqui alinhada com a parte de cima, a mesma coisa com essa. Então, se eu desenho, por exemplo, a partir da parte de baixo da parede, então ela não vai unir, porque elas estão com location lines diferentes. Isto aqui é até uma dica assim, um pouco avançada, e vai funcionar especificamente nesse caso, porque eu estou utilizando uma parede básica de 12 centímetros, mas isto deveria ser utilizado com muita cautela se você tivesse com revestimentos diferentes. Aqui eu tenho pintura e pintura dos dois lados, não vai fazer diferença, não faria diferença no meu projeto, mas numa situação diferente iria fazer. Então fica a dica aí para vocês. Vou colocar aqui um base offset de 2,10 metros. Então a parede também subiu. Eu posso selecionar segurando o botão Ctrl essas duas paredes. Posso clicar aqui no botão Mirror e clicar na minha parede no eixo do projeto para fazer o espelhamento daquelas minhas paredes. Então eu acabei de montar as paredes básicas do meu pavimento tipo. Qual que será o próximo passo? Eu vou vir numa vista, pode ser no 3D, pode ser numa fachada, mas eu gosto muito de utilizar o 3D. Então vou clicar aqui no cubo, onde marco aqui Left, e vou selecionar todas as minhas paredes. Perceba aqui ó, que eu também selecionei minhas vigas, e eu não quero que essas minhas vigas sejam selecionadas. Então eu posso segurar o botão Shift e clicar nestes elementos, de forma que eu deselecione estas paredes das vigas. Por quê? O que é que eu quero fazer agora? Eu quero aumentar a altura destas paredes que estão selecionadas neste momento, até um pavimento superior, até o meu pavimento da coberta. Então, eu vou perceber aqui que a base das minhas paredes estão no térreo, 0, e que o topo das minhas paredes estão no pavimento 1. Se eu marco aqui o topo para subir até a coberta, e trago meu mouse para minha área de trabalho, as minhas paredes vão automaticamente subir até o nível da coberta. Só tem um porém. Eu não queria somente 2 pavimentos. Eu queria 4 pavimentos. Mas para organizar a nossa primeira etapa do projeto, vamos finalizar da seguinte maneira. Vamos simular que a coberta vem só até aqui mesmo e depois nós vamos mover esta coberta, o nível da coberta, para o nível correto. Certo? Então, como é que eu vou fazer? Aqui está simulado, eu subi até esse nível. Mas se eu venho numa fachada qualquer destas, e eu, por exemplo, movo a minha coberta para um ponto mais alto qualquer, 1 metro para cima, todas as minhas paredes que estão presas com o topo lá na coberta, elas vão seguir juntas. Então, deixa eu dar um Ctrl Z. O que é que eu posso fazer? Eu posso subir o nível da coberta até o meu nível desejado
e entre esses espaços criar o pavimento 2 e o pavimento 3. Então, eu vou utilizar o comando move, clicar num ponto base, apontar uma direção para cima e digitar 5,50 metros. O que é que quer dizer 5,50 metros? Perceba aqui que eu tenho 2,75 metros de laje acabada a laje acabada, o nosso chamado pé esquerdo, diferente do pé direito, que é considerado somente até a altura do forro, ou a parte de baixo da laje. Então, se eu somo 2,75 para criar meu pavimento 2 e mais 2,75 para criar o pavimento 3, eu vou somar 5,50 metros ao todo. Nesse caso foi uma conta fácil, mas se eu estou utilizando uma conta um pouco mais difícil, eu posso utilizar sinal de igual e colocar o valor 2,75 mais 2,75, que o Revit também vai entender este cálculo. Então, eu movi a coberta lá para o nível superior, e agora eu vou copiar meu pavimento 1, 2,75 metros para cima, e vou nomear como pavimento 2. Para nomear, eu clico no meu level, no meu nível, e clico novamente no nome, com muito cuidado para fazer um zoom legal, porque às vezes você pode clicar sem querer neste ponto aqui, e ele vai dar uma bagunçada aqui no seu nível. Então você precisa subir de volta ou digitar Ctrl Z. Então clico no texto para modificar. Então vou copiar novamente mais 2,75 metros para cima. Como o último nível que eu nomeei foi pavimento 2, o próximo nível ele já vai reconhecer como pavimento 3. Ok? E perceba aqui que a minha coberta, as minhas paredes já subiram também até a coberta. Então, próxima etapa. Perceba aqui, ó, que eu tenho uma parede na platibanda subindo até 1 metro de altura. Então, como é que eu faço para subir esse 1 metro de altura? Como eu sei que todas as minhas paredes externas são do mesmo tipo, eu posso clicar com o botão direito numa delas e clicar aqui, ó, Select All Instance, In Entire Project, se eu quiser selecionar no projeto inteiro, ou Visible in View, se eu quiser selecionar somente as paredes nesta vista 3D. Neste caso aqui, tanto faz. O atalho para selecionar todas as paredes, todos os objetos de um mesmo tipo é SA. Então ele faz um Select All. Então selecionei todas as minhas paredes externas e, como ensinado lá no tutorial específico de paredes, de altura de paredes, eu vou colocar 1 metro de top offset para subir a minha parede, meu 1 metro de platibanda. Outro detalhe ainda que eu preciso ajustar em relação às minhas paredes, em relação ao nível, é na verdade que todas essas minhas paredes deveriam iniciar, na verdade o meu piso inicia 40 centímetros acima do nível do terreno. Então eu venho andando aqui em cima do nível do terreno e subo 40 centímetros de desnível de embasamento para chegar no nível do meu apartamento. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou precisar descer estas paredes todas, senão esse meu prédio vai estar voando. Eu não tenho um vazio livre aqui. Então o que é que eu vou fazer? Vou selecionar aqui todas as minhas paredes e vou dizer que a base delas não estão no térreo, e sim no nível do terreno. Então é só mudar a base aqui, nível terreno. Muita gente gosta de aplicar a informação que é dada, mas não é necessário. Eu posso simplesmente trazer o mouse para a minha tela, que ele já aplica automaticamente. Então,
todas as minhas paredes baixaram para a altura correta. O que é que eu preciso fazer ainda em relação a paredes nesse projeto básico? É copiar aquelas vigas para os níveis de cima. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso selecionar essas 4 vigas, apertar aqui no botão Copy to Clipboard, lá do menu Modify, dos tutoriais específicos, vocês podem conferir melhor como é que se usa o comando. Digitar Ctrl C, clicar aqui no Modify novamente para ativar o Paste que está desativado agora. Quando eu clico no Modify, ele ativa. Então, eu clico na setinha do Paste, marco aqui, Align to Selected Levels. Quando eu marco isso, eu posso definir aqui que eu quero fazer esta cópia no pavimento 1, 2 e 3. E clicar OK. Então, automaticamente, ele já vai copiar aquelas minhas 4 vigas para os demais níveis. Bom, com isso encerramos a primeira parte do nosso projeto 01. Vamos salvar e vamos aguardar a aula número 2.